Ela cuidou daquele menino desde o primeiro dia de vida. Mas na festa mais importante da família, foi tratada como lixo na frente de todos. Até que o garoto fez algo que ninguém esperava. Simone segurava o bebê nos braços como se ele fosse feito de cristal. Suas mãos tremiam não de nervosismo, mas de uma responsabilidade que pesava mais que qualquer carga que já havia carregado na vida. Lucas tinha apenas 3 dias quando chegou em sua vida, e ela sabia que daquele momento em diante, nada seria igual. Ricardo mal conseguia olhar para o filho. A dor da perda ainda era muito recente, muito crua. Cada traço do rosto do bebê lembrava a mulher que havia partido, e isso era insuportável para ele. Preferia se refugiar no escritório, mergulhar nos negócios, fingir que o mundo lá fora não existia. Deixava tudo nas mãos de Simone, como se ela fosse a única pessoa capaz de cuidar daquela criança. E talvez fosse mesmo. Simone não era apenas uma babá contratada. Era uma mulher que havia perdido a chance de ser mãe biológica. E agora, o destino colocava em suas mãos a oportunidade de amar um bebê como se fosse seu próprio sangue. Cada madrugada acordada, cada febre cuidada, cada sorriso conquistado, tudo isso construía um vínculo que ia muito além de qualquer contrato de trabalho. As primeiras palavras de Lucas foram um presente que ela guardaria para sempre no coração. "Mamãe", ele disse olhando diretamente para ela, com aqueles olhinhos brilhantes que já demonstravam uma inteligência especial. Simone chorou naquele dia. Chorou de alegria, de emoção, de um amor tão profundo que doía no peito. Ricardo estava viajando a negócios quando isso aconteceu. Aliás, ele sempre estava viajando quando os momentos importantes chegavam. Perdeu os primeiros passos, perdeu as primeiras palavras, perdeu praticamente toda a infância do próprio filho. Simone era quem estava ali em cada conquista, em cada descoberta, em cada momento que Lucas precisava de colo, de carinho, de amor verdadeiro. As noites eram especiais para eles dois. Quando o mundo ficava quieto e a mansão Vila Esperança se enchia de silêncio, Lucas corria para o quarto de Simone sempre que tinha pesadelos. Ela nunca o mandava de volta para a cama. Sempre abria os braços, sempre tinha um colo disponível, sempre sussurrava palavras de conforto até ele adormecer tranquilo. "Por que eu não posso te chamar de mãe na frente do papai?" Lucas perguntou uma tarde, enquanto faziam os deveres juntos na mesa da cozinha. A pergunta cortou o coração de Simone como uma lâmina afiada. "Porque seu papai pode não entender", ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas no nosso coração, amor, você sabe quem eu sou para você. Você é minha mãe de verdade", ele disse com a convicção que só as crianças conseguem ter. "Mesmo que eu não possa falar." Simone ensinou valores que Ricardo nem sabia que existiam. Ensinou Lucas a dividir o lanche com crianças que tinham menos. Ensinou a dizer obrigado para todos os funcionários da casa. Ensinou que dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Ensinou bondade, honestidade, humildade, coisas que o pai, perdido em planilhas e reuniões, não conseguia demonstrar. Lucas crescia vendo Simone como referência de tudo que era bom no mundo. Quando se machucava, corria para ela. Quando estava feliz, queria dividir a alegria com ela. Quando precisava de conselho, procurava ela. Ricardo era uma figura distante, alguém que aparecia para jantar algumas vezes por semana e desaparecia novamente no escritório. A rotina deles era perfeita. Simone acordava Lucas com carinho, preparava o café da manhã preferido dele, levava para a escola particular Academia Santos Dumont. Buscava no horário certo, ajudava com os deveres, brincava no jardim, contava histórias antes de dormir. Era uma vida simples, mas cheia de amor verdadeiro. Até que Ellen apareceu. Simone percebeu a mudança no ar da casa, antes mesmo de conhecer a mulher que causaria tanto estrago. Ricardo começou a chegar mais cedo do trabalho. Passou a se importar com a aparência. Começou a sorrir de uma forma que ela não via há anos. Inicialmente, Simone ficou feliz. Talvez fosse bom para Lucas ter uma figura feminina que Ricardo respeitasse. Talvez fosse bom para todos recomeçarem. Como ela estava enganada. Ellen chegou na mansão Vila Esperança como um furacão disfarçado de brisa suave. Era elegante. Sabia falar as palavras certas.
Sabia conquistar Ricardo com uma facilidade impressionante. Mas Simone, que tinha olhos de mãe, percebia coisas que o patrão não via. Percebia como Ellen olhava para Lucas, não com carinho, mas como quem olha para um obstáculo. Percebia como ela observava a casa, calculando valores, planejando mudanças. Na primeira conversa que tiveram sozinhas, Ellen foi direta ao ponto. Simone, não é? Ouvi falar muito sobre você, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ricardo me contou que você cuida do Lucas desde bebê. É verdade. Ele é uma criança maravilhosa. Tenho certeza de que é. Mas agora que estou aqui, acredito que algumas coisas vão precisar mudar. Você entende, né? Uma casa precisa ter hierarquia clara. Simone sentiu um frio na barriga. Não gostou do tom, não gostou das palavras, não gostou da forma como Ellen falava sobre Lucas como se fosse um objeto a ser reorganizado. Mas ainda não sabia que aquela conversa era apenas o começo de algo muito pior. Ellen passou as semanas seguintes estudando a dinâmica da casa como um estrategista militar, estudando o campo de batalha. Observava cada interação entre Simone e Lucas, cada momento de carinho, cada gesto de cumplicidade. E com cada dia que passava, seu plano ficava mais claro, mais cruel. Lucas notou a mudança antes de qualquer um. Crianças têm uma sensibilidade especial para perceber quando algo está errado. Começou a ficar mais grudento com Simone, como se sentisse que precisava proteger aquela conexão que era o centro do seu mundo. Simone? Ele disse uma noite, enquanto ela arrumava os brinquedos no quarto dele. Você nunca vai me deixar, né? A pergunta pegou ela de surpresa. Por que está perguntando isso, amor? Por que aquela mulher fica olhando a gente de um jeito estranho? E papai está diferente. Simone se ajoelhou na frente dele, olhando nos olhos que conhecia melhor que os próprios. Lucas, não importa o que aconteça, você sempre vai ser a coisa mais importante da minha vida. Sempre. Mas enquanto fazia essa promessa, uma parte dela já sentia que tempestades se aproximavam. Ellen não era apenas uma mulher apaixonada por Ricardo. Era alguém com planos específicos, e esses planos não incluíam uma babá que tinha lugar especial demais no coração da família. A tensão na casa crescia dia após dia. Ricardo, cego de paixão, não percebia nada. Ellen sorria durante o dia e planejava durante a noite. Simone tentava manter a normalidade por Lucas, mas sentia o chão se movendo debaixo dos pés. E Lucas, pobre Lucas, ficava no meio de tudo isso sem entender por que o mundo que ele conhecia estava mudando tão rapidamente. O que nenhum deles sabia era que Ellen havia descoberto algo sobre o passado de Simone, algo que ela pretendia usar como arma para destruir de uma vez por todas a conexão entre a babá e o menino. A guerra estava declarada e Lucas seria usado como campo de batalha. O casamento aconteceu com uma velocidade que deixou todo mundo tonto. Nem 6 meses depois de conhecer Ellen, Ricardo já estava planejando a cerimônia. Simone assistia tudo de longe, sentindo como se estivesse vendo um acidente em câmera lenta. Sabia que algo terrível ia acontecer, mas não conseguia fazer nada para impedir. Lucas ficou sabendo que ia ter uma nova mamãe, numa conversa rápida no café da manhã. Ricardo simplesmente anunciou, como quem comenta sobre o clima. O menino olhou diretamente para Simone, confuso, machucado. Ela viu nos olhos dele a mesma pergunta que estava no próprio coração. Como assim nova mamãe? Ele já tinha uma. Papai, mas eu não quero uma nova mamãe, Lucas disse com aquela honestidade brutal das crianças. Eu já tenho a Simone. Lucas, a Simone é nossa funcionária. Ellen vai ser sua mãe de verdade agora. As palavras cortaram o ar como vidro. Simone sentiu cada sílaba como um tapa na cara. Funcionária. Depois de anos cuidando daquele menino como se fosse seu próprio filho, depois de cada noite acordada, cada febre cuidada, cada lágrima enxugada, ela era apenas uma funcionária. Ellen sorriu, mas era o tipo de sorriso que não aquecia nada. Lucas, querido, sei que vai precisar de um tempo para se acostumar, mas vamos ser uma família feliz, você vai ver. O casamento foi realizado na Igreja São Francisco, com poucos convidados. Simone não foi convidada. Ficou em casa com Lucas, que se recusou a participar da cerimônia. Passaram a tarde inteira brincando no jardim,
tentando manter a normalidade enquanto o mundo deles desabava. Simone, quando eles voltarem, você ainda vai morar aqui? Lucas perguntou enquanto construíam um castelo de areia. Vou, amor. Nada vai mudar entre a gente. Mas ela estava mentindo e os dois sabiam disso. Ellen voltou da lua de mel transformada. Não era mais a mulher doce que conquistara Ricardo. Era uma comandante assumindo o controle do território. A primeira mudança foi sutil, redistribuição dos quartos. Simone, que sempre dormiu no quarto ao lado de Lucas para atender chamados noturnos, foi realocada para o último andar, longe de tudo. É melhor assim, Ellen explicou com aquele sorriso falso. Lucas precisa aprender independência. E você precisa de mais privacidade. Privacidade era código para isolamento. As regras da casa mudaram overnight. Simone não podia mais tomar café da manhã com a família. Não podia mais ajudar Lucas com os deveres na sala. Não podia mais assistir filmes com ele no sofá. Tudo isso era inadequado, agora que Ellen estava ali. Simone, Ellen a chamou numa manhã, logo depois que Ricardo saiu para o trabalho. Precisamos conversar sobre seu papel aqui. Elas se sentaram na sala que Simone conhecia como a palma da mão, mas agora se sentia como território inimigo. Vejo que você tem uma relação muito próxima com Lucas. Isso precisa mudar. Com todo respeito, sempre cuidei dele desde bebê. É natural que tenhamos carinho um pelo outro. Carinho é uma coisa, mas você está confundindo seu lugar. Você é a babá, eu sou a mãe, e Lucas precisa entender essa diferença. Ellen tirou um papel da bolsa. Estas são suas novas responsabilidades. Como pode ver, seu trabalho agora é mais técnico. Levar para a escola, buscar, supervisionar deveres, preparar refeições. Nada de conversas íntimas, nada de brincadeiras prolongadas, nada de chamadas carinhosas. Simone leu o documento com o coração despedaçando. Era como se estivessem tentando transformá-la numa máquina de cuidados básicos. E se Lucas precisar de carinho? Se ele estiver triste, machucado, ele vai procurar a mãe dele, que sou eu. Mas Lucas não procurava Ellen quando estava triste. Continuava correndo para Simone, mesmo quando ela tentava redirecioná-lo para a madrasta. Ellen percebia cada gesto, cada olhar de cumplicidade, cada momento de conexão entre eles, e odiava cada segundo. Lucas está muito grudento com você, Ellen comentou com Ricardo durante um jantar. Simone servia à mesa, fingindo não ouvir. Não é saudável para uma criança da idade dele. Simone sempre cuidou bem dele. Ricardo respondeu distraído, mais interessado no celular que na conversa. Cuidou sim, mas agora ele tem uma mãe de verdade. Precisa aprender a procurar a pessoa certa quando precisar de algo. A partir dali, Ellen começou a interceptar cada tentativa de aproximação entre Simone e Lucas. Se ele corria para ela com algum machucado, Ellen aparecia magicamente para assumir o cuidado. Se eles estavam conversando, ela inventava alguma tarefa urgente para Simone. Se Lucas tentava sentar no colo dela, Ellen o chamava para conversas importantes sobre responsabilidades. O menino ficava cada vez mais confuso, mais triste. Não entendia por que Simone estava distante, por que não podia mais contar suas descobertas do dia, por que não podia mais pedir colo quando tinha pesadelos. A Simone não gosta mais de mim, ele disse para Ellen numa tarde, com os olhos cheios de lágrimas. Ellen fingiu consolá-lo, mas por dentro comemorava. Não é que ela não gosta, querido. É que babás têm trabalho diferente. Elas cuidam de necessidades básicas, amor e carinho. Você recebe da mamãe. Mas quando Ellen tentava dar carinho, Lucas se retraía. Quando ela tentava conversar sobre o dia dele, ele respondia com monossílabos. Quando ela tentava contar histórias na hora de dormir, ele fingia estar dormindo. A resistência de Lucas irritava Ellen profundamente. Ela não estava acostumada à rejeição, principalmente de uma criança. Começou a fazer comentários sobre Simone para Ricardo, plantando sementes de dúvida. Acho que Simone está sabotando minha relação com Lucas, ela disse numa noite. Ele continua correndo para ela ao invés de aceitar que eu sou a mãe agora. Talvez seja só questão de tempo, Ricardo respondeu. Ou talvez ela esteja estimulando essa dependência porque não quer perder importância.
Ricardo começou a observar as interações com olhos diferentes. Ellen era especialista em criar situações onde parecia que Simone estava ultrapassando limites. Chegava nos momentos exatos onde encontrava Lucas no colo dela, ou conversando baixinho, ou rindo de alguma piada interna. Simone, Ricardo a chamou depois de presenciar uma dessas cenas. Preciso falar com você. Claro, Sr. Ricardo. Ellen está certa quando diz que Lucas precisa se adaptar à nova estrutura familiar. Você pode estar dificultando esse processo sem perceber. Simone sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Senhor, apenas cuido dele como sempre cuidei. Mas agora ele tem uma mãe. Você precisa dar espaço para esse vínculo se desenvolver. E se ele precisar de mim, ele vai aprender a precisar da pessoa certa. Naquela noite, Lucas teve um pesadelo terrível. Acordou gritando, suando, chamando por Simone. Ela ouviu do quarto dela, mas Ellen chegou primeiro. Está tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Eu quero a Simone. Lucas chorou. A Simone está dormindo. Você não pode incomodar as pessoas de madrugada só porque teve um sonho ruim. Mas ela sempre vem quando eu chamo. Porque ela não deveria fazer isso. Crianças grandes resolvem pesadelos sozinhas ou pedem ajuda para os pais. Simone ficou parada na porta do próprio quarto, ouvindo Lucas chorar baixinho, enquanto Ellen tentava convencê-lo a voltar para a cama. Cada lágrima dele era como um punhal no coração dela. Mas sabia que se aparecesse, só confirmaria as acusações de Ellen. Na manhã seguinte, Lucas estava diferente. Mais quieto, mais retraído. Durante o café da manhã, Ellen fez questão de contar para Ricardo como havia cuidado do pesadelo do filho. Viu como ele está aprendendo a procurar a mãe quando precisa? Ela disse, passando a mão no cabelo de Lucas. Simone servia o café e tentava não mostrar como estava partida por dentro. Lucas olhou para ela por um segundo e ela viu naqueles olhos uma pergunta silenciosa. Por que você não veio? Mas como explicar que ela queria ter ido? Como explicar que ficou do lado de fora da porta, morrendo por dentro, impedida de fazer o que mais queria no mundo? Consolar aquela criança? Ellen percebeu o olhar entre eles e sorriu satisfeita. O plano estava funcionando. Cada dia que passava, ela conseguia criar mais distância, mais mal-entendidos, mais situações onde Simone parecia negligente ou inadequada. O que Simone não sabia era que Ellen havia contratado um investigador particular para pesquisar sobre seu passado. Havia algo lá. Algo que poderia ser usado como arma definitiva para destruir qualquer chance de Simone continuar na vida de Lucas. E quando descobrisse, Ellen não teria piedade. A guerra silenciosa continuava, com Lucas sendo usado como campo de batalha, sem entender por que o mundo que conhecia estava desaparecendo pedaço por pedaço. O envelope chegou numa manhã de chuva, entregue discretamente nas mãos de Ellen por um homem de terno que ninguém mais viu chegar ou sair. Dentro dele, fotografias antigas, documentos, uma vida inteira de Simone exposta como se fosse um arquivo criminal. Ellen sorriu enquanto folheava o material. Finalmente tinha encontrado a arma perfeita. Detetive Marcelo Santos, investigações particulares, dizia o cartão anexado ao relatório. Trabalho concluído conforme solicitado. Ellen trancou tudo no cofre do escritório e esperou o momento certo. Sabia que informação é poder, e poder usado na hora errada perde toda a força. Precisava da situação perfeita, do momento exato onde aquelas revelações causariam máximo estrago. Simone estava na cozinha preparando o lanche de Lucas quando Ellen se aproximou com passos silenciosos, como um predador cercando a presa. Simone, querida, precisamos conversar, em particular. Havia algo no tom de Ellen que fez o sangue de Simone gelar. Não era a frieza habitual. Era algo pior. Era o tom de alguém que segurava todas as cartas do jogo. Elas se dirigiram para o escritório. Ellen fechou a porta com cuidado exagerado, como quem está prestes a compartilhar segredos mortais. Sentou-se atrás da mesa que antes pertencia a Ricardo, assumindo posição de poder. Sabe, sempre me intrigou sua dedicação excessiva ao Lucas. Uma babá comum não se dedica tanto assim. Cuido dele com carinho porque perdeu seu próprio filho. As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Simone sentiu o mundo girar.
as pernas bambearem. Aquele era o segredo que guardava há tantos anos. A dor que carregava em silêncio, a razão pela qual amava Lucas como se fosse seu próprio sangue. Como você soube? Ellen abriu uma pasta sobre a mesa. Não foi difícil. Simone Carvalho, idade 42 anos. Perdeu o filho único num acidente quando ele tinha apenas 5 anos. Depressão severa, internação psiquiátrica, perda do emprego anterior por instabilidade emocional. Cada palavra era como uma facada. Simone se segurou na cadeira para não desabar. Gabriel Carvalho, seu filho, partiu num acidente de playground enquanto você trabalhava como babá de outra família. Você não estava vigiando direito, não é mesmo? Pare com isso. Simone sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. Por isso se dedicou tanto ao Lucas. Está tentando compensar a culpa de não ter protegido seu próprio filho. Ellen se levantou e caminhou até ficar cara a cara com Simone. Agora imagine o que Ricardo pensaria se soubesse que contratou uma babá que não conseguiu proteger o próprio filho. Imagine o que ele faria se descobrisse que você está usando Lucas para curar suas próprias feridas psicológicas. Não é verdade. Eu amo Lucas de verdade. Ama? Ellen riu cruelmente. Você ama a ideia dele. Ama porque ele preenche o vazio que Gabriel deixou. Isso não é amor, Simone. É dependência emocional doentia. Simone estava tremendo, destroçada. O segredo que guardava como sagrado havia sido violado, transformado em arma contra ela. O que você quer? Simples. Você vai se afastar do Lucas gradualmente. Vai parar de tentar ser a mãe que ele já tem. Vai aceitar seu lugar como funcionária e nada mais. E se eu não aceitar? Ellen mostrou as fotografias. Imagens do acidente, relatórios médicos, documentos da internação psiquiátrica. Ricardo vai descobrir tudo. E quando descobrir, você não só vai perder o emprego, vai perder Lucas para sempre. A chantagem era perfeita, cruel, devastadora. Ellen havia encontrado a única coisa no mundo que poderia quebrar Simone completamente. Você tem até o aniversário dele para se afastar naturalmente. Depois disso, Ricardo vai saber de tudo mesmo. Simone saiu do escritório cambaleando, como quem acabou de receber sentença de morte. Lucas a encontrou no corredor e percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Simone, por que você está chorando? Ela se ajoelhou na frente dele, olhando naqueles olhos que eram sua razão de viver. Como explicar que estava sendo forçada a abandoná-lo? Como dizer que o amor deles estava sendo usado contra ambos? Não é nada, amor. Só estou um pouco cansada. Você quer que eu te faça uma massagem? Você sempre faz quando eu estou cansado. O carinho dele partiu o coração dela em pedaços ainda menores. Não precisa, meu anjo. Vai brincar. Mas Lucas não se mexeu. Simone, você ainda é minha mãe, né? Mesmo que eu não possa falar? A pergunta foi como um punhal direto no peito. Sempre vou ser, Lucas, para sempre. Era uma promessa que ela não sabia se conseguiria cumprir. Nas semanas seguintes, Ellen observava cada movimento de Simone como um agiota cobrando dívida. A cada demonstração de carinho entre ela e Lucas, Ellen aparecia para lembrar das consequências. A cada momento íntimo, um olhar ameaçador. A cada gesto de amor genuíno, a ameaça silenciosa das fotografias. Simone começou a se afastar gradualmente, como uma pessoa sendo forçada a cortar o próprio coração em pedaços. Quando Lucas corria para ela machucado, ela o direcionava para Ellen. Quando ele queria contar sobre o dia na escola, ela inventava tarefas urgentes. Quando ele tentava dar beijos de boa noite, ela se esquivava. Lucas notava cada mudança, cada frieza, cada rejeição. Seus olhos começaram a perder o brilho que sempre tiveram. Começou a ficar mais quieto, mais retraído, mais triste. Por que a Simone não brinca mais comigo? Ele perguntou para Ricardo numa noite. Porque ela está aprendendo seu lugar na família. Ellen respondeu antes que Ricardo pudesse falar. Babás não são para brincar, são para cuidar das necessidades básicas. Mas ela sempre brincou comigo. E foi erro dela. Babás que se confundem não são boas babás. Ricardo ouvia tudo sem questionar. Para ele, Ellen estava apenas estabelecendo limites saudáveis. Não percebia que estava presenciando a destruição sistemática da alma de seu próprio filho. Simone passava as noites acordada, olhando para o teto, lembrando de Gabriel.
Seu filho havia partido aos 5 anos, vítima de um acidente que ela não conseguiu impedir. Durante anos culpou a si mesma, entrou em depressão profunda, perdeu a capacidade de confiar em si como cuidadora. Quando chegou à casa de Ricardo e encontrou Lucas bebê, foi como se o universo lhe desse uma segunda chance. Chance de amar de novo, de proteger de novo, de ser mãe de novo. E agora Ellen estava destruindo essa segunda chance com a crueldade de quem conhecia exatamente onde mirar. O aniversário de Lucas se aproximava como uma sentença de morte. Ellen havia planejado uma festa grandiosa na Mansão Dourada, o salão de eventos mais luxuoso da cidade. Seria o palco perfeito para a humilhação final de Simone. A festa vai ser maravilhosa, Ellen comentou durante o jantar. Convidei toda a alta sociedade. Vai ser o evento do ano. Posso convidar meus amigos da escola? Lucas perguntou sem muito entusiasmo. Claro, querido. Mas vamos ter muitos adultos importantes também. Você vai precisar se comportar como um jovem elegante. A Simone vai estar na festa? Ellen e Ricardo trocaram olhares. A Simone vai estar trabalhando na festa, Ellen respondeu, cuidando dos detalhes operacionais. Mas é meu aniversário. Quero ela como convidada, não trabalhando. Lucas, Ricardo finalmente falou, você precisa entender que a Simone tem uma função específica na nossa casa. Ellen é sua mãe agora. É com ela que você deve querer comemorar. Lucas baixou a cabeça, derrotado. Simone servia a mesa em silêncio, cada palavra sendo como vidro engolido. Naquela noite, Lucas foi até o quarto de Simone no último andar. Bateu na porta, baixinho, como quem comete crime. Posso entrar? Simone abriu a porta e viu os olhos vermelhos de choro. O que foi, amor? Por que você não quer mais ser minha mãe? A pergunta destroçou o que restava do coração dela. Lucas, eu fiz alguma coisa errada? Posso consertar. Prometo que vou ser um menino melhor. Simone se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Você não fez nada errado. Você é perfeito. É o menino mais maravilhoso do mundo. Então por que está me abandonando? Como explicar chantagem para uma criança? Como dizer que o amor deles estava sendo usado como arma? Como confessar que ela estava sendo obrigada a escolher entre protegê-lo e perdê-lo? Eu nunca vou abandonar você, Lucas. Nunca. Mas às vezes, as coisas ficam complicadas para os adultos. Na festa, você vai fingir que não me conhece? Simone fechou os olhos, tentando encontrar forças para a maior mentira da vida. Vou estar lá cuidando de tudo para sua festa ser perfeita. Mas não como minha mãe. Como alguém que te ama mais que tudo neste mundo. Lucas a abraçou com força desesperada. Eu também te amo, Simone. Mais que tudo. Você sempre vai ser minha mãe verdadeira. Depois que ele saiu, Simone chorou como não chorava desde a partida de Gabriel. Ellen havia conseguido o impossível. Estava forçando-a a destruir o único amor puro que havia encontrado depois de tanta dor. O que Simone não sabia era que Ellen tinha planos ainda mais cruéis para a festa. Não bastava humilhar em particular. Ellen queria destruir Simone publicamente, na frente da alta sociedade, de forma tão devastadora que ela nunca mais conseguisse se recuperar. A armadilha estava sendo preparada meticulosamente, e Lucas seria usado como isca. A Mansão Dourada nunca havia recebido tantos carros luxuosos de uma só vez. Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, uma parada de riqueza que transformava a entrada do local num desfile de ostentação. Simone observava tudo através da janela da cozinha, vestindo o uniforme simples que Ellen havia escolhido especialmente para ela. Uma roupa que gritava funcionária para qualquer um que olhasse. Lucas estava no quarto se arrumando, mas Simone podia sentir a tristeza dele mesmo à distância. Não era assim que aniversários deveriam ser. Não era assim que mães verdadeiras tratavam seus filhos. Mas Ellen havia conseguido transformar o que deveria ser celebração em campo de batalha. Simone! A voz de Ellen cortou o ar como chicote. Os convidados estão chegando. Você sabe quais são suas funções. Simone respirou fundo e se dirigiu ao salão principal. O ambiente estava transformado numa verdadeira obra de arte. Decoração dourada, flores importadas, mesa de doces que parecia saída de revista. Tudo perfeito, tudo caro, tudo frio. Os primeiros convidados a chegar foram os Monteiro.
família dona da maior construtora da cidade. Dona Beatriz Monteiro, mulher de 60 anos acostumada a mandar em todo o mundo, varreu o ambiente com olhos calculistas. Ellen, querida, que festa maravilhosa! Ela exclamou beijando o ar perto do rosto da anfitriã. Beatriz, que alegria você estar aqui. E trouxe o Roberto? Claro, ele está estacionando. Onde está o aniversariante? Nesse momento, Lucas desceu as escadas, vestindo terno elegante, mas com expressão de quem estava indo para funeral próprio. Ellen se aproximou dele com um sorriso radiante. Aqui está meu filho. Lucas, venha cumprimentar Dona Beatriz. Simone, servindo bebidas discretamente, viu Lucas hesitar por um segundo, antes de estender a mão para a senhora. O menino olhou rapidamente na direção dela, como quem pede socorro silencioso. Que menino educado! Dona Beatriz comentou. Você deve estar orgulhosa dele. Muito orgulhosa. Afinal, uma boa educação começa em casa, com a mãe certa. A frase teve veneno suficiente para Simone sentir a picada. Ellen sabia exatamente o que estava fazendo. Mais convidados chegaram em sequência. Os Almeida, donos da rede de supermercados Premium Market. Os Santos, proprietários da fábrica têxtil Elegância Fashion. Os Costa, família de advogados famosos. Toda a alta sociedade estava ali, exibindo joias, roupas de grife, sorrisos ensaiados. Simone circulava entre eles como fantasma, oferecendo canapés, recolhendo copos vazios, sendo tratada como mobília humana. Algumas mulheres nem sequer olhavam para ela quando pegavam bebidas da bandeja. Para elas, ela simplesmente não existia. Ellen, essa decoração está divina, comentou Márcia Santos, esposa do advogado. Quem organizou? Eu mesma, com a ajuda de uma decoradora renomada. Faço questão de cuidar pessoalmente de tudo que envolve meu filho. Lucas estava sentado numa poltrona, cercado por adultos que faziam perguntas educadas sobre escola, esportes, planos futuros. Respondia tudo com monossilábios, claramente desconfortável. Seus olhos procuravam Simone constantemente, mas ela havia sido instruída a evitar contato visual. Lucas parece um pouco tímido, observou Roberto Monteiro. Não é timidez, Ellen respondeu. É educação refinada. Crianças bem criadas não ficam escandalosas em eventos sociais. Verdade, meus netos são iguais. A boa educação vem da mãe mesmo. Simone estava passando com bandeja de doces quando ouviu Dona Beatriz comentar com outras senhoras. Essa babá tem cara de quem se mete onde não deve. Já vi esse tipo antes. Acham que criar filho alheio dá direito de opinião. Também notei, concordou Márcia. Fica olhando o menino como se fosse dona. Babá tem que saber o lugar dela. Ellen fez bem em estabelecer limites. Empregada que se confunde só atrapalha. Cada palavra era como tapa na cara. Simone tentou continuar andando, mas as pernas tremiam. Anos de dedicação, de amor genuíno, de noites acordadas cuidando de Lucas, reduzidos à empregada que se confunde. Ellen, que havia orquestrado a conversa ficando perto das senhoras, sorriu satisfeita. Sabia que Simone estava ouvindo cada sílaba. Simone, Ellen a chamou alto o suficiente para chamar atenção. Trouxe os canapés errados. Pedi os de salmão, não os de queijo. Simone sabia que não havia erro algum. Ellen havia pedido exatamente aqueles canapés. Mas contradizer na frente dos convidados seria inadmissível. Desculpe, senhora Ellen. Vou buscar os corretos. Cuidado para não errar novamente. Em eventos importantes, erros não são tolerados. A humilhação foi calculada para acontecer na frente de todos. Os convidados observaram a interação com interesse mórbido, como quem assiste espetáculo de circo. Que bom ter empregados que sabem receber correção, comentou Dona Beatriz. Muitas se acham intocáveis hoje em dia. Lucas assistiu tudo da poltrona, vendo a mulher que mais amava no mundo sendo tratada como objeto defeituoso. Seus punhos se fecharam, mandíbulas travaram. Queria gritar, queria defender, queria abraçar Simone e dizer para todos que ela era mais importante que qualquer pessoa naquela sala. Mas era apenas uma criança numa festa de adultos poderosos. Lucas, venha cá, Ellen o chamou. Quero apresentar você para pessoas importantes. Ellen o conduziu até um grupo de empresários que conversavam sobre negócios. Pessoal, este é Lucas, meu filho. Lucas, estes são os homens mais bem-sucedidos da cidade.
Prazer, Lucas, disse Fernando Costa, o advogado. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Ellen sempre fala dele com tanto carinho, completou Carlos Almeida. Mãe dedicada é riqueza que dinheiro não compra. Lucas olhou para Ellen, depois para Simone, que passava carregando pratos sujos, depois de volta para os homens. A raiva crescia dentro dele como panela de pressão prestes a explodir. Ellen não é minha mãe, ele disse baixinho. O grupo ficou em silêncio constrangedor. Ellen forçou uma risada. Lucas está cansado. Crianças ficam confusas quando há muita gente. Não estou confuso, Lucas respondeu mais alto. Estou falando a verdade. Ellen segurou o braço dele com força disfarçada de carinho. Vamos conversar em particular, querido. Ela o levou para um canto afastado da festa, onde ninguém podia ouvir. O que pensa que está fazendo? Ela sussurrou com veneno na voz. Falando a verdade, você não é minha mãe. Sou sua mãe legal. E se não parar com essa birra, vai ver o que acontece com sua querida Simone. A ameaça velada fez Lucas engolir as palavras. Ellen tinha poder total sobre Simone, e ele sabia disso. Agora volta lá e se comporta como um menino educado, ou Simone vai pagar o preço. Eles voltaram para a festa como se nada tivesse acontecido. Ellen retomou o papel de mãe orgulhosa. Lucas voltou a responder perguntas com educação forçada. A tarde seguia com Simone sendo sistematicamente humilhada. Toda vez que Ellen precisava dar uma ordem, fazia questão de ser na frente dos convidados. Toda vez que Simone passava perto, alguém fazia comentários sobre empregadas que não conhecem limites. Toda vez que Lucas tentava olhar para ela, Ellen inventava distração. Hora do parabéns, Ellen anunciou quando o sol começou a se pôr. Todos se reuniram ao redor da mesa principal, onde estava o bolo de 3 andares mais luxuoso que dinheiro podia comprar. Lucas se posicionou na frente, velas acesas iluminando seu rosto triste. Antes de cantarmos parabéns, Ellen disse, segurando um microfone. Quero agradecer a todos por estarem aqui celebrando o aniversário do meu filho. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Lucas é minha maior alegria. Ver ele crescer como jovem íntegro e bem educado é realização máxima para qualquer mãe. Simone estava encostada na parede do fundo, assistindo de longe como sempre. Ver Ellen recebendo crédito por educação que ela havia dado, por valores que ela havia ensinado, por amor que ela havia plantado, era tortura refinada. Agora sim, vamos cantar parabéns para o aniversariante. A música começou. Vozes se uniram. Palmas marcaram o ritmo. Lucas olhou para todas aquelas pessoas cantando para ele. Depois procurou Simone na multidão. Quando seus olhos se encontraram, ela conseguiu sorrir através das lágrimas. Era o sorriso de quem amava independentemente de reconhecimento. O sorriso de mãe verdadeira. Lucas soprou as velas fazendo um pedido silencioso. Que um dia pudesse dizer para o mundo inteiro quem realmente era sua mãe. O que ele não sabia era que Ellen havia preparado uma surpresa final para a festa. Uma surpresa que destruiria Simone de vez e forçaria Lucas a escolher entre defendê-la ou perdê-la para sempre. A bomba estava prestes a explodir. Ellen esperou até o momento perfeito, quando todos os convidados estavam reunidos no salão principal, digestão do bolo sendo feita com conversas animadas sobre negócios e fofocas sociais. O timing tinha que ser cirúrgico. Máximo impacto, máxima humilhação, máxima destruição. Pessoal, preciso interromper a festa por um momento, Ellen anunciou batendo delicadamente numa taça de cristal. O som ecoou pelo salão como sino funeral. Conversas cessaram instantaneamente. Todos se viraram para ela, curiosos sobre o que poderia ser tão importante para parar uma celebração em andamento. Ellen tinha a expressão de quem carregava peso tremendo nos ombros. Aconteceu algo muito sério que preciso compartilhar com vocês. Algo que me quebra o coração, mas que não posso mais esconder. Simone, que estava recolhendo pratos vazios perto da cozinha, sentiu sangue gelar nas veias. Conhecia aquele tom, aquela postura teatral. Ellen estava prestes a destruir tudo. Meu colar de família desapareceu, Ellen disse com voz embargada de emoção fingida. O colar de diamantes que pertenceu à minha avó passou para minha mãe, e agora era meu bem mais precioso.
Murmúrios de surpresa e indignação começaram a circular entre os convidados. Dona Beatriz foi a primeira a se manifestar. Como assim desapareceu? Você tem certeza de onde deixou? Absoluta. Estava na caixa de joias do meu quarto. Fui buscar para usar hoje e não estava mais lá. Ricardo se aproximou da esposa, genuinamente preocupado. Ellen, tem certeza que não guardou em outro lugar? Tenho certeza, amor. E o pior é que apenas uma pessoa teve acesso ao nosso quarto hoje. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Todos os olhares começaram a procurar culpados, suspeitando uns dos outros, até que Ellen ergueu o braço e apontou diretamente para Simone. Simone estava limpando nosso quarto hoje de manhã. Foi a única pessoa que esteve lá. Se uma bomba nuclear tivesse explodido no centro do salão, o impacto não seria maior. Todos os convidados se viraram para olhar Simone, que estava parada como estátua, bandeja tremendo nas mãos. Ellen, o que está dizendo? Ricardo perguntou chocado. Estou dizendo que meu colar foi levado e apenas uma pessoa tinha acesso. Simone conseguiu encontrar a voz. Eu não peguei colar nenhum. Nem entrei no quarto de vocês hoje. Não entrou? Ellen fingiu surpresa perfeita. Mas eu pedi especificamente para você trocar as roupas de cama para os convidados que podem usar o quarto. Isso não aconteceu. A senhora não me pediu isso. Simone, por favor, não piore a situação mentindo na frente de todos. Os convidados assistiam o drama como plateia de teatro. Alguns sussurravam entre si, outros balançavam cabeças desaprovando. A maioria já havia condenado Simone antes mesmo de ouvir toda a história. Isso é muito sério, declarou Fernando Costa. Furto é crime grave, especialmente quando envolve pessoa da confiança da família, acrescentou Márcia Santos. Lucas, que estava sentado numa poltrona assistindo tudo em horror crescente, se levantou devagar. Via a armadilha sendo montada com precisão militar, via Ellen destruindo a mulher que mais amava no mundo, via todos aqueles adultos ricos julgando sem sequer conhecer a verdade. Simone, Ellen continuou com falsa tristeza. Sei que pode estar passando por dificuldades financeiras. Se for o caso, podemos resolver isso de forma civilizada. Eu não roubei nada, Simone exclamou, voz finalmente encontrando força. Jamais faria uma coisa dessas. Então onde está meu colar? Não sei. Não peguei nada que não fosse meu. Dona Beatriz se aproximou com ar de quem vai resolver situação complicada. Ellen, querida, acho melhor revistar a moça. Se ela não tem nada a esconder, não vai se opor. Revistar? Simone repetiu incrédula. É procedimento padrão em casos de furto, explicou Roberto Monteiro. Se você é inocente, não tem problema nenhum. Mas isso é humilhação. Humilhação é ser acusada injustamente, Ellen respondeu. Se você não fez nada, a revista vai provar sua inocência. Ricardo olhava tudo sem saber como reagir. Parte dele não conseguia acreditar que Simone fosse capaz de roubar. Outra parte via a esposa em lágrimas, colar valioso desaparecido, evidências apontando numa direção clara. Ricardo, Ellen se aproximou dele. Sei que é difícil aceitar. Simone, trabalhas aqui há tanto tempo, mas não podemos ignorar os fatos. Simone, Ricardo se dirigiu a Babá. Você aceita ser revistada? Para esclarecer essa situação? Simone olhou ao redor do salão. Dezenas de rostos a encaravam com mistura de curiosidade mórbida e julgamento prematuro. Via pessoas que há poucas horas a tratavam como móvel, agora animadas com drama inesperado. Se isso vai provar minha inocência, aceito. Ellen sorriu internamente. A armadilha estava funcionando perfeitamente. Márcia, você pode acompanhar a revista? Como mulher seria mais adequado. Márcia Santos se adiantou com entusiasmo de quem vai participar de investigação criminal. Claro, Ellen. Vamos fazer isso direito. Simone foi conduzida para um canto mais reservado do salão, mas ainda visível para todos os convidados. Márcia começou a revistar sua bolsa com movimentos teatrais, mostrando cada item encontrado como se fosse evidência forense. Carteiras, chaves, lenços. Ela ia anunciando cada objeto. Simone respirava com dificuldade, humilhação queimando por dentro como ácido. Via Lucas observando tudo com expressão desesperada, via Ricardo dividido entre confiança e suspeita, via Ellen assistindo com satisfação mal disfarçada.
Agora vou verificar os bolsos, Márcia anunciou. Primeiro bolso, vazio. Segundo, algumas moedas. Terceiro, um papel amassado. Quarto, Márcia parou, expressão mudando dramaticamente. Enfiou a mão no bolso e retirou algo que fez todo mundo no salão ofegar simultaneamente. Um colar de diamantes cintilantes. Não acredito, Márcia exclamou alto o suficiente para todos ouvirem. O colar estava aqui. Simone olhou para o objeto nas mãos de Márcia como se estivesse vendo fantasma. Isso é impossível. Eu não coloquei isso aí. Alguém plantou! Plantou? Ellen se aproximou com lágrimas nos olhos. Lágrimas de crocodilo perfeitamente ensaiadas. Simone, como pode dizer uma coisa dessas? Porque é verdade. Alguém colocou esse colar no meu bolso. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou Dona Beatriz com indignação genuína. Simone, Ricardo se aproximou, voz carregada de decepção. Isso é muito grave. Como explica o colar estar no seu bolso? Não posso explicar porque não fui eu que coloquei. Então quem foi? Fernando Costa perguntou ceticamente. O colar voou para seu bolso? Risadas de escárnio começaram a circular entre alguns convidados. Simone percebeu que quanto mais se defendia, mais culpada parecia. Era a armadilha perfeita. Quanto mais negasse, mais desesperada soaria. Lucas não aguentava mais assistir. Via a mulher que o criou, que o amou, que sacrificou tudo por ele, sendo destroçada por mentiras. Via adultos poderosos se divertindo com sofrimento alheio. Via Ellen triunfante, saboreando cada segundo de humilhação que havia orquestrado. Simone, Ellen se aproximou com falsa compaixão. Entendo que pode estar passando por necessidades. Meu colar vale muito dinheiro. Talvez você tenha pensado que ninguém ia notar. Eu não roubei nada! Simone gritou, desespero explodindo em volume. O grito ecoou pelo salão, seguido de silêncio constrangedor. Todos olhavam para ela como se fosse animal ferido, perigoso, imprevisível. Simone, se acalme. Ricardo tentou controlar a situação. Gritando, você só piora as coisas. Como posso me acalmar sendo acusada de algo que não fiz? O colar estava no seu bolso. Márcia repetiu, balançando o objeto como evidência irrefutável. Como explica isso? Simone olhou para Ellen, que retribuiu o olhar com frieza absoluta. Viu nos olhos da mulher a confirmação do que já sabia. Havia sido armação desde o começo. Ellen havia plantado o colar, criado a situação, orquestrado a humilhação pública com precisão de cirurgiã. Foi você, Simone disse olhando diretamente para Ellen. Você plantou esse colar no meu bolso. Gaspes de indignação ecoaram pelo salão. Acusar a anfitriã da festa, esposa do patrão, na frente de toda a elite social, era suicídio profissional e social. Simone! Ricardo explodiu. Como se atreve a acusar minha esposa? Porque ela armou tudo isso. Ela plantou o colar para me incriminar. Isso é absurdo, Dona Beatriz declarou. Por que Ellen faria uma coisa dessas? Para me afastar do Lucas. Simone, você está delirando, Ellen disse com voz magoada. Sei que está desesperada, mas não pode me acusar para se defender. Ellen tem razão, concordou Fernando Costa. Acusar sem provas é difamação. Simone percebeu que havia caído na armadilha final. Quanto mais acusava Ellen, mais desesperada e culpada parecia. Quanto mais se defendia, mais confirmava a versão plantada. Ellen havia ganhado. Acho melhor chamar a polícia, sugeriu Roberto Monteiro. Isso é caso de polícia. Não! Lucas gritou, finalmente se levantando da poltrona. Não chamem a polícia! Todos se viraram para olhar o menino, que estava tremendo de raiva e desespero. Lucas, isso não é assunto seu, Ellen disse. É sim, é sobre a Simone e ela não roubou nada. Querido, sei que é difícil aceitar, mas... Para de mentir! O grito de Lucas cortou o ar como explosão. Todos ficaram chocados. O menino educado, bem comportado, havia explodido em fúria pública. Ellen sabia que havia chegado o momento decisivo. Lucas estava prestes a arruinar todo o seu plano. Precisava silenciá-lo antes que revelasse verdades inconvenientes. Mas Lucas havia chegado ao limite. Via Simone sendo destroçada, via mentiras sendo aceitas como verdades, via injustiça triunfando na frente de seus olhos.
e não conseguia mais ficar calado. A bomba havia explodido. Agora restava ver quem sobreviveria aos destroços. O silêncio que se seguiu ao grito de Lucas foi ensurdecedor. Dezenas de adultos poderosos ficaram paralisados, olhando para aquele menino que havia acabado de explodir em fúria pública. Ellen sentiu o sangue gelar. Seu plano perfeito estava desmoronando na frente de toda a elite social. Lucas, se acalme, ela disse, tentando recuperar controle da situação. Você está confuso com toda essa situação. Não estou confuso! Lucas gritou ainda mais alto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é que está mentindo. Ricardo se aproximou do filho completamente perdido. Lucas, o que está acontecendo? Por que está gritando com Ellen? Porque ela armou tudo isso. Ela colocou o colar no bolso da Simone. Murmúrios de surpresa começaram a circular entre os convidados. A acusação de uma criança contra adulto respeitado era situação delicada, mas a paixão no grito de Lucas fez alguns questionarem suas certezas. Lucas, isso é muito sério. Fernando Costa se manifestou. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Ela odeia a Simone. Sempre odiou. Ellen tentou se aproximar dele com falsa preocupação maternal. Querido, sei que está perturbado vendo a Simone nessa situação, mas... Não me toque! O grito foi tão intenso que Ellen recuou instintivamente. Lucas estava transfigurado pela raiva, pelos anos de silêncio forçado, pela injustiça que via acontecer na frente dos olhos. Lucas! Dona Beatriz tentou intervir com voz autoritária. Meninos educados não gritam com adultos. E adultos educados não mentem, ele retrucou sem hesitar. Simone assistia tudo em estado de choque total. Via o menino que havia criado se destruindo para defendê-la, sacrificando toda a educação que ela mesma havia ensinado para gritar verdades que ninguém queria ouvir. Lucas, para, ela disse baixinho. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Ele se virou para ela com olhos cheios de lágrimas. Você cuidou de mim a vida inteira. Você me ama de verdade. Você é minha mãe. As palavras ecoaram pelo salão como bomba atômica. Todos ficaram paralisados. Ricardo sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Ellen viu anos de manipulação sendo destroçados em segundos. Lucas, Ricardo sussurrou. É verdade, pai. A Simone é minha mãe de verdade. Sempre foi. Lucas se virou para enfrentar todos aqueles adultos que há minutos julgavam Simone como criminosa. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem quem ela é. Sua voz quebrava de emoção, mas ele continuava falando. Quando eu era bebê e chorava de madrugada, quem vinha me acalmar? A Simone. Quando eu estava doente com febre, quem ficava acordada cuidando de mim? A Simone. Quando eu tinha pesadelos, quem me consolava? A Simone. Cada palavra era como tapa na cara de todos presentes. Ellen tentou interromper. Lucas, você está exagerando? Exagerando? Ele se virou para ela com fúria selvagem. Você chegou aqui há pouco tempo e quer apagar anos de amor verdadeiro? Eu sou sua mãe agora. Você não é minha mãe. Nunca vai ser. O grito foi tão intenso que algumas senhoras da alta sociedade deram passos para trás. Dona Beatriz segurou o peito, chocada com a intensidade da revolta do menino. Minha mãe verdadeira me ensinou a ser honesto. Lucas continuou, voz tremendo, mas determinada. Me ensinou a ajudar quem precisa. Me ensinou que dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Me ensinou valores que vocês nem sabem que existem. Ricardo olhava para o filho como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Lucas, pai, a Simone sacrificou tudo por mim. Dormiu no meu quarto quando eu estava doente. Me consolou quando você não estava aqui. Me educou para ser pessoa boa. E agora vocês estão destruindo ela por mentiras. Ele apontou para Ellen com acusação devastadora. Ela plantou esse colar. Ela armou tudo isso porque tem ciúmes do nosso amor. Lucas, isso é absurdo. Ellen tentou se defender. É absurdo? Então por que você proibiu ela de entrar no seu quarto? Por que você mentiu dizendo que pediu para ela trocar as roupas de cama? Ellen ficou sem resposta. Havia sido pega na própria mentira. E mais, Lucas continuou implacável. Por que você sempre aparece quando eu estou conversando com ela? Por que você inventou aquela regra idiota de eu não poder chamá-la de mãe?
Por que você tem tanto medo do nosso amor? A sala estava em silêncio absoluto. Cada pergunta de Lucas era mais devastadora que a anterior. Ellen percebia sua farsa sendo desmontada pedaço por pedaço. Lucas, você não entende as complexidades da vida adulta. Ela tentou uma última cartada. Entendo sim. Entendo que você é falsa. Entendo que você só ama o dinheiro do meu pai. Entendo que você odeia quem me ama de verdade. Ricardo se aproximou de Ellen, algo mudando em sua expressão. Ellen, é verdade que você proibiu Simone de entrar no nosso quarto? Eu estabeleci limites adequados. Isso é sim ou não? Sim, mas... E é verdade que você disse que pediu para ela trocar roupas de cama? Ellen hesitou. A mentira estava sendo exposta na frente de toda a elite social. Eu... posso ter me confundido. Se confundido. Lucas explodiu novamente. Você mentiu! Você mentiu para incriminar ela! Dona Beatriz se aproximou de Ellen com expressão mudando completamente. Ellen, querida, se você mentiu sobre essas coisas, como podemos confiar na acusação sobre o colar? Isso é diferente. É diferente como? Perguntou Fernando Costa, advogado experiente em detectar inconsistências. Lucas percebeu que finalmente os adultos estavam questionando Ellen. Aproveitou o momento para revelar tudo. Ela tem um dossiê sobre a Simone, ele gritou. Ziela escondendo papéis no cofre. Ela investigou a vida dela para usar contra. Ellen ficou branca como papel. Como Lucas sabia disso? Que dossiê? Ricardo perguntou com voz perigosa. Não sei do que ele está falando. Ellen mentiu. Sei que você descobriu sobre o Gabriel. Lucas continuou destruindo qualquer tentativa de Ellen se esconder. Simone sentiu o mundo desabar. Seu segredo mais doloroso sendo exposto na frente de estranhos. Mas Lucas não parou. Você usou a dor dela para chantagear. Você é cruel. Gabriel? Ricardo repetiu confuso. Quem é Gabriel? Lucas olhou para Simone, pedindo permissão silenciosa. Ela acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Se ia ser exposta, que fosse da forma verdadeira. Gabriel era o filho da Simone, Lucas disse com voz mais baixa, mas ainda firme. Ele partiu quando era criança. Por isso ela me ama tanto. Por isso ela cuida de mim como se fosse filho dela. Porque eu sou o filho que ela ganhou depois de perder o que tinha. Silêncio total tomou conta do salão. A revelação mudava completamente a perspectiva de tudo. E essa mulher? Lucas apontou para Ellen com nojo. Usou essa dor para chantagear. Descobriu o passado da Simone e transformou em arma para machucá-la. Roberto Monteiro se aproximou de Ellen. É verdade? Você investigou o passado da Simone? Eu precisava saber com quem estava deixando meu enteado. Mentira! Lucas gritou. Você investigou para destruir. Márcia Santos, que havia encontrado o colar no bolso de Simone, começou a questionar a própria descoberta. Ellen, se você mentiu sobre outras coisas, como sabemos que não plantou o colar também? Isso é absurdo. Por que eu faria isso? Porque você tem ciúmes, Lucas respondeu. Porque sabe que eu nunca vou amar você como amo ela. Ellen percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Tentou uma última cartada desesperada. Ricardo, você vai acreditar numa criança confusa ao invés da sua esposa? Ricardo olhou para o filho, viu lágrimas sinceras, fúria genuína, amor verdadeiro. Depois olhou para Ellen, viu nervosismo, inconsistências, mentiras sendo expostas. Lucas, ele disse suavemente, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Tenho, pai, e posso provar. Como? O cofre. Os papéis estão no cofre. Ela escondeu as investigações lá. Todos os olhares se voltaram para Ellen, que estava visivelmente em pânico. Ellen, Ricardo disse com voz carregada de autoridade. Abra o cofre. Ricardo, isso é ridículo. Abra o cofre. O grito de Ricardo ecoou pelo salão. Finalmente o pai estava acordando para a realidade. Ellen percebeu que não tinha mais saída. Seus planos haviam sido destroçados por um menino corajoso que se recusou a ver injustiça triunfar. A verdade estava prestes a ser revelada para todos. E Lucas, standing no meio do salão com lágrimas nos olhos, mas peito estufado de coragem,
Finalmente havia gritado as palavras que guardava há tanto tempo. Ela é minha mãe! Sempre foi e sempre vai ser! Ricardo caminhou até o cofre como homem, indo enfrentar seus próprios demônios. Cada passo ecoava pelo salão silencioso, onde dezenas de convidados prendiam respiração, esperando revelação que mudaria tudo. Ellen tentou uma última cartada desesperada. Ricardo, isso é invasão da nossa privacidade. Não pode abrir nosso cofre na frente de estranhos. Estranhos? Ele se virou para ela com um olhar que cortava como navalha. Estas pessoas vieram celebrar nosso filho. Se você não tem nada a esconder, não há problema algum. Mas, abra o cofre, Ellen! O grito de Ricardo fez todos entenderem que não havia mais volta. Ellen estava encurralada, suas mentiras expostas, sua farsa desmoronando na frente da elite social que tanto queria impressionar. Com mãos tremendo visivelmente, Ellen digitou a senha do cofre. O som mecânico da fechadura se abrindo foi como tambor funeral tocando para seus planos destruídos. Ricardo abriu a porta metálica e encontrou exatamente o que Lucas havia denunciado. Uma pasta grossa com investigações detalhadas sobre Simone. Fotografias, documentos médicos, relatórios particulares, tudo organizado como arsenal de guerra. Deus do céu! Ele murmurou folheando o material. Ellen, o que é isso? Fernando Costa se aproximou, instinto de advogado ativado. Posso dar uma olhada? Como advogado, posso avaliar se houve irregularidades. Ricardo entregou a pasta, rosto tomado por mistura de raiva e vergonha. Fernando começou a examinar documento por documento, expressão ficando mais grave a cada página. Isso aqui é investigação particular completa. Ele anunciou para todos. Registros médicos, histórico pessoal, fotografias de momentos íntimos. Alguém gastou muito dinheiro para invadir vida privada desta mulher. Dona Beatriz se aproximou de Simone, que estava encostada na parede como alguém tentando desaparecer. Minha filha, perdoe nosso julgamento precipitado. Não conhecíamos toda a situação. Simone mal conseguia processar mudança radical de tratamento. Minutos atrás era tratada como criminosa, agora recebia compaixão genuína. Senhora, não precisa pedir desculpas, vocês não sabiam. Mas deveríamos ter questionado mais. Roberto Monteiro se juntou ao grupo. Uma acusação séria dessas merecia investigação adequada, não julgamento sumário. Ellen assistia seu mundo desabar, enquanto cada convidado se afastava dela para se aproximar de Simone. O poder social que tanto cultivara estava evaporando como névoa matinal. Fernando, Ricardo chamou o advogado. Esses documentos provam que Ellen armou situação para incriminar Simone? Provam motivação clara. Fernando respondeu analisando papéis. Há evidências suficientes para questionar qualquer acusação feita por ela. Lucas se aproximou de Simone, que abriu braços automaticamente. Ele se refugiou no colo dela como sempre fazia quando precisava de consolo. Perdoa eu ter demorado tanto para falar. Ele sussurrou no ouvido dela. Você foi corajoso, meu amor. Mais corajoso que qualquer adulto aqui. Ellen tentou uma última cartada desesperada. Ricardo, você vai acreditar em investigações que fiz para proteger nossa família? Queria ter certeza sobre pessoa que cuida do Lucas. Proteger? Ricardo se virou para ela com fúria contida. Você investigou vida privada de uma mulher que dedica anos à nossa família? Usou o dor pessoal dela como arma? E ainda plantou evidências para incriminá-la? Não plantei nada. Mentira! Lucas gritou do colo de Simone. Eu vi você colocando o colar no bolso dela. Silêncio total dominou o salão. A acusação final havia sido feita. Quando você viu isso? Ricardo perguntou. Quando ela mandou a Simone buscar mais gelo na cozinha. Vi ela tirando o colar da bolsa e colocando no bolso do avental que estava pendurado na cadeira. Ellen ficou lívida. Havia sido vista cometendo crime na frente da única testemunha que realmente importava. Isso é mentira de criança perturbada. Ela tentou se defender. Lucas nunca mentiu na vida. Ricardo declarou com convicção absoluta. Simone o educou para ser honesto acima de tudo. Márcia Santos se aproximou de Ellen com expressão de nojo. Ellen, se você realmente plantou evidências, isso é crime grave.
Pode ser processada por calúnia e falsificação de provas. Vocês estão loucos. Por que eu faria isso? Porque você tem ciúmes, Lucas respondeu da segurança do colo de Simone. Porque sabe que nunca vai conseguir o amor que ela tem. Ellen olhou ao redor do salão e percebeu que havia perdido completamente. Todos a encaravam com desprezo, julgamento, repulsa. A elite social que tanto queria impressionar agora a via como mentirosa manipuladora. Isso é um absurdo, ela murmurou, mas voz saiu sem convicção. O absurdo, disse Dona Beatriz com autoridade de matriarca social, é usar uma festa de criança para destruir pessoa inocente. Ricardo se aproximou de Ellen, tirando a aliança do dedo com movimentos decididos. Nosso casamento acabou. Não posso viver com alguém capaz de tamanha crueldade. Ricardo, você não pode... Posso e estou fazendo. Amanhã mesmo meus advogados vão entrar com pedido de anulação, alegando má-fé e manipulação emocional. Ellen percebeu que havia perdido não apenas o marido, mas toda a segurança financeira que tanto desejava. Tentou se aproximar de Lucas numa última tentativa desesperada. Lucas, querido, posso explicar tudo. Não se aproxime dele. Simone se levantou com força maternal feroz, protegendo o filhote ameaçado. Foi primeira vez em meses que Simone havia se posicionado com autoridade total sobre Lucas. E todos presentes entenderam que estava certo ser assim. A senhora não tem mais direito algum sobre este menino, Simone declarou com voz firme. Não depois do que fez. Ellen olhou para a plateia de rostos hostis. Percebeu que não tinha mais aliados, nenhum apoio, nenhuma saída dignificada. Vocês vão se arrepender disso, ela disse tentando manter alguma dignidade. A única coisa que me arrependo, Ricardo respondeu, é de ter demorado tanto para enxergar quem você realmente é. Ellen pegou a bolsa, atravessou o salão sob olhares de julgamento e saiu pela porta principal. Nunca mais seria vista naquela casa, naquela cidade, naqueles círculos sociais. Depois que ela partiu, a atmosfera do salão mudou completamente. Como se nuvem pesada tivesse sido removida, permitindo luz natural iluminar o ambiente. Simone, Ricardo se aproximou dela com humildade genuína. Posso falar com você? Ela acenou que sim, ainda segurando Lucas no colo. Peço perdão. Perdão por não ter visto manipulação. Perdão por ter duvidado de você. Perdão por ter permitido que fosse tratada assim. Senhor Ricardo? Não, ele interrompeu. Não me chame de senhor. Somos família. Sempre fomos família. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Simone. Não lágrimas de dor, mas de alívio profundo. Lucas tem razão, Ricardo continuou. Você é mãe dele em todos os sentidos que importam. Criou, educou, amou incondicionalmente. Eu apenas forneci material genético. Papai! Lucas se virou para Ricardo. A Simone pode morar no quarto ao lado do meu de novo? Claro que pode. E mais que isso, Ricardo olhou diretamente para Simone. Quero que você adote Lucas legalmente. Quero que seja mãe dele oficialmente. Simone quase desmaiou com proposição. Senhor Ricardo, isso é justo. É certo. É o que deveria ter acontecido há muito tempo. Dona Beatriz se aproximou do grupo, lágrimas nos olhos. Que história linda! Uma lição para todos nós sobre não julgar pelas aparências. É verdade, concordou Fernando Costa. Aprendemos hoje que amor verdadeiro não precisa de documentos para ser real. Roberto Monteiro começou a aplaudir. Logo toda a sala se juntou numa ovação espontânea para Simone, que estava vermelha de emoção. Pessoal, Lucas se levantou no colo dela. Quero dizer uma coisa importante. Todos fizeram silêncio respeitoso. Minha mãe me ensinou que família não é quem tem mesmo sangue. Família é quem ama, cuida, protege, educa. Por isso ela sempre foi minha família verdadeira. Aplausos recomeçaram, ainda mais intensos. E quero que todos saibam, Lucas continuou com voz clara e forte, que sou filho da mulher mais corajosa, mais amorosa, mais dedicada do mundo. Sou filho da Simone. Explosão de aplausos, lágrimas, emoção pura dominou o salão. Simone chorava sem conseguir parar. Anos de dor sendo lavados por reconhecimento e amor. Ricardo se aproximou deles, envolvendo ambos num abraço familiar que faltava há tanto tempo.
Nossa família está completa agora, ele disse. Do jeito que sempre deveria ter sido. Lucas olhou para Simone através das lágrimas. Mamãe, agora posso te chamar de mãe na frente de todo mundo? Pode, meu amor, para sempre. Então, eu te amo, minha mãe! O grito de amor ecoou pelo salão, sendo respondido por aplausos emocionados de pessoas que haviam presenciado redenção real, justiça verdadeira, amor triunfando sobre mentira. Meses depois, Simone estava no cartório assinando papéis de adoção oficial. Lucas ao lado, Ricardo como testemunha, finalizando legalmente o que coração sempre soube. A festa de aniversário que começou como pesadelo havia se transformado na virada mais importante de suas vidas. Ellen tentou destruir amor verdadeiro, mas acabou fortalecendo laços que eram inquebráveis desde o primeiro dia. Lucas finalmente tinha mãe oficial. Simone finalmente tinha filho reconhecido. Ricardo finalmente tinha família genuína. E todos aprenderam que não importa quantas mentiras sejam contadas contra amor verdadeiro. No final, verdade sempre triunfa.